As primeiras impressões que eu quero trazer para você sobre um inversor fotovoltaico são as seguintes. Esse tipo de equipamento, por ser autônomo, ele está desconectado da rede elétrica. E por ser desconectado, ele consegue fornecer tensão variável em corrente alternada sem referência da rede elétrica. Ou seja, todos os parâmetros de tensão e frequência, por exemplo, serão tidos exclusivamente através da eletrônica de potência que está aqui dentro do equipamento. Tá bom? Então você vai configurá-lo através de uma entrada USB aqui, por exemplo, os mais modernos, né? Você consegue configurar os parâmetros que você quer adotar na saída do inversor e esse inversor vai trabalhar sem nenhuma referência da rede elétrica de distribuição de energia, tá? Esses equipamentos também precisam fazer uma ventilação forçada, tá? Em quase 100% aí dos equipamentos você vai trabalhar os inversores com ventoinhas. Então, de um lado, por exemplo, você tem os bornes de conexão para saída alternada, do outro lado você tem as ventoinhas que fazem a troca de calor com o meio externo, tá? Além disso, toda a carcaça dos inversores também são feitas em aletas para que exista a troca de calor de maneira natural. Esse equipamento, via de regra, ele esquenta bastante, tá? Ele esquenta bastante, então ele não pode ser instalado em locais fechados, sem circulação de ar, porque você vai ter um grave problema de sobreaquecimento. Só que, por outro lado, ele também não pode ser instalado ao tempo, tá? Diferentemente de inversores conectados à rede, que alguns possuem grau de proteção IP65, 67, né, 68, por exemplo, os inversores autônomos, eles não podem tomar sol, eles não podem tomar chuva, né, nenhum respingo de chuva, nada, porque eles não foram preparados para esse tipo de situação. Então, ao instalar um inversor fotovoltaico autônomo, tenha em mente que você vai precisar abrigá-lo em alguma cobertura, em alguma área específica para ele, tá? Alguns equipamentos de melhor qualidade e maior capacidade energética possuem o suporte à sobrecarga. Isso significa, por exemplo, que se você precisar ligar um motor elétrico, né, uma geladeira, por exemplo, você vai conseguir fazer isso com alguns equipamentos. Tá? Então, quando você estiver projetando um sistema fotovoltaico, nós até vamos estudar isso no módulo 5, onde nós fazemos o cálculo de 2 projetos, eu falo sobre essas situações. Tá? Então, assim, existem equipamentos que não têm suporte à sobrecarga e por isso eles não podem ser usados com equipamentos que trabalham com surtos de energia. Esses equipamentos também geralmente têm proteções internas, então contra a sobrecorrente, contra a sobretensão, né, algum surto momentâneo aí que pode causar algum problema ao conjunto. Os mais modernos, eles têm a capacidade até mesmo de se desconectar tanto da carga quanto da fonte de energia em situações aí de instabilidade. E por fim, também, os mais modernos já têm o controle de fator harmônico, tá? Oriundo da conversão CC-CA. Então, quanto maior for a qualidade dessa conversão, menor será as componentes harmônicas, que nós, na elétrica, nós dizemos que as ondas, né, harmônicas, elas são as sujeiras da rede elétrica de corrente alternada. Tudo bem? Agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de inversores. Nós temos aqui os inversores que têm a capacidade de fornecer
tensão em corrente alternada, tá? Através de uma onda quadrada, através de uma onda modificada e através de uma onda senoidal pura, tá? Bom, em nível de qualidade, nós temos aqui o inversor de mais baixa qualidade, que simula grosseiramente uma onda alternada, uma onda senoidal alternada, ok? Tá, ó, então eu tenho tensão sob corrente alternada. Depois, numa qualidade um pouco melhor, eu tenho a onda modificada, então ela vai fazendo pequenos degraus para simular uma onda senoidal. E aí, por fim, com a mais alta qualidade, eu tenho as ondas senoidais. Se nós fizermos uma comparação em relação ao controle do fator harmônico, essa aqui, que é a senoidal pura, tem muito menos componente harmônico do que essa aqui, por exemplo, que é uma onda quadrada. Por outro lado, claro, quanto maior a qualidade no fornecimento de energia, mais caro o equipamento fica. Então, se você fizer uma comparação entre inversores de onda senoidal e inversores de onda quadrada, você vai perceber que a distância de precificação é absurda. Tá? Então, quando que você vai usar um tipo de equipamento e quando você vai usar outro? Tá? Você vai optar por inversores de onda quadrada quando você conectar cargas resistivas. O que eu quero dizer com isso, por exemplo? Se você for conectar uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela é praticamente uma carga resistiva. Você precisa fornecer uma onda senoidal? Não, não tem essa necessidade. Pode fornecer uma onda quadrada. Ah, você vai ligar um chuveiro, por exemplo. Preciso fornecer uma onda senoidal? Não, pode ser a onda quadrada, tá? Porque são equipamentos que pouco vão sentir essa variação brusca aqui da tensão e da corrente, claro. Os equipamentos de onda modificada, que é a onda senoidal modificada, é um equipamento de qualidade intermediária. Você já consegue conectar equipamentos que possuem na sua entrada uma proteção, um filtro de boa qualidade para receber uma energia mais suja, tá? E aqui estão eletrodomésticos, né, e outros equipamentos. E por fim, quando que você vai usar os inversores de onda senoidal pura? Quando você trabalhar com equipamentos extremamente sensíveis, como por exemplo, equipamentos de telecomunicação, equipamentos de informática, televisores, né, e outros que são eletronicamente complexos de serem conectados. Esses equipamentos, sim, você precisa priorizar um inversor de onda senoidal para que você tenha um uso adequado do equipamento que se deseja utilizar. Essa é a aula onde nós falamos sobre os inversores interativos e é a última aula do conjunto de videoaulas que fala sobre as características técnicas e utilização em sistemas fotovoltaicos. Quero iniciar aqui a nossa aula falando um pouco sobre as principais características dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Tá? Em relação aos outros componentes que nós estávamos estudando, todos eles de sistemas autônomos, agora nós vamos falar um pouco sobre o inversor que é usado em sistema conectado à rede. Bom, qual é a principal característica que difere o interativo do autônomo? É que o inversor interativo ele precisa estar em paralelismo constante com a rede elétrica. Por quê? Esse inversor ele não possui internamente a capacidade de converter a energia e fornecer para a carga se ele não souber quais são os parâmetros da rede. Isso por quê? Porque o inversor interativo ele é um espelho da rede.
ele não pode fornecer algo diferente do que o que a rede elétrica está fornecendo, porque eles estão em paralelismo. Dessa forma, é através desse espelhamento, dessas características, que o inversor fotovoltaico interativo consegue saber os valores de sobretensão, sobrecorrente, frequência, distorção harmônica, fator de potência e também é através desses parâmetros que ele faz o anti-ilhamento do equipamento. Se ele percebe algum tipo de sobretensão na rede, ele desliga. O mesmo acontece se ele perceber variações de sobrecorrente, variação em frequência, em fator de potência, distorção harmônica e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Ele é um equipamento extremamente seguro e foi feito para trabalhar em perfeita harmonia com a rede elétrica. E por ter todas essas características, essas proteções, a segunda característica mais importante desse equipamento é que ele tem a proteção contra o anti-ilhamento. Isso significa que um inversor fotovoltaico interativo ele não permanece ligado se faltar energia da rede. Então, Lucas, mas se eu tiver um inversor conectado à rede e ele estiver gerando energia lá próximo do meio-dia, céu aberto, geração excelente, e faltar energia na rede de distribuição lá da minha casa, o meu fotovoltaico interativo ele não vai fornecer energia para mim? Ele não vai servir de backup? E a resposta é não, ele não vai. Tá? O inversor interativo só gera energia quando existe energia na rede elétrica, por conta do paralelismo permanente. Então, se faltar energia na rede, falta energia no inversor e ele se desconecta, certo? Bom, esses equipamentos eles também possuem, em algumas ocasiões, proteções em corrente alternada e em corrente contínua. Então, o equipamento já vem dotado, por exemplo, de chave seccionadora, de fusível e de DPS, que são os dispositivos de proteção contra surto. Essas proteções, quando intrínsecas, elas precisam estar informadas nos manuais dos inversores para que no momento do projeto você saiba dessas características construtivas e possa aí fazer o melhor projeto elétrico possível de ser aplicado no local desejado. Esses inversores também eles fazem um monitoramento constante da energia a qual ele está convertendo, tanto do lado de corrente contínua, tanto do lado de corrente alternada. Via de regra, eles possuem um display que você consegue acompanhar a energia que está entrando no inversor, a oriunda dos módulos fotovoltaicos, então tensão, corrente, potência, energia que foi produzida. Você também consegue verificar todos esses parâmetros aqui que eu comentei do lado de corrente alternada e você também fica sabendo se o inversor apresentou algum alerta, alguma falha ou até um problema grave, tá bom? Esses equipamentos também, por terem um monitoramento constante, via de regra, eles possuem interface, conexão com a internet através de uma interface de monitoramento. Os maiores fabricantes hoje em dia possuem monitoramento tanto via aplicativo quanto via site, através da web. E aí você consegue então acessar o portal lá do fabricante, colocar o seu login e senha e pronto. Você está dentro do seu inversor, monitorando ele em tempo real. E, por fim, eles também possuem as entradas em MPPT, herdadas lá dos controladores de carga dos sistemas fotovoltaicos autônomos. E como a gente já estudou anteriormente, o MPPT é o responsável por fazer a variação da tensão e da corrente de entrada oriunda dos módulos fotovoltaicos
para que a combinação desses dois fatores resultem na maior potência possível fornecida ao conjunto de conversão CC-CA. Os equipamentos mais modernos e de melhor qualidade possuem inúmeras entradas MPPT no equipamento. Tá? Então você vai ter aí 2 entradas, 3, 4, 6, 14 entradas, dependendo da capacidade do equipamento.